Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Newton Oliveira, que foi aprovado no concurso para oficial dentista, endodontista para PM do Rio Grande do Norte em segundo lugar. Se falei errado aqui, peço desculpas, eu estou meio fã e estou resfriado, mas vai dar tudo certo essa gravação. Quero agradecer o Newton aí pela disponibilidade. Assim que a gente fez contato, ele falou: estou disponível aqui agora, vamos gravar. Acho que foi a entrevista mais rápida que eu marquei, mas deu tudo certo. Agradeço a sua disponibilidade em poder ajudar, contar um pouquinho como foi a sua trajetória dessa aprovação. Como eu disse, essas entrevistas sempre servem como motivação, o pessoal sempre tira dicas também de como o aprovado fez para poder passar em concurso. A gente sabe que não existe receitinha pronta, né? Mas sem dúvida nenhuma, essas entrevistas servem muito para o pessoal poder tirar dicas. Então, mais uma vez, obrigada, parabéns. Para a gente já começar, gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo, falando aí de onde você é, então, se importar a sua idade, sua formação, a gente já consegue imaginar, mas um pouquinho do seu currículo. Eu me chamo Newton Rafael Nunes Oliveira, né? Sou cirurgião dentista, graduado em Recife, na Universidade Federal. Fiz minha especialização em endodontia lá também, né? E exerço a atividade já desde 2010, que é quando eu concluí minha graduação. E já na época da graduação, eu vislumbrava a possibilidade de ser servidor público com finalidade de poder pagar as pós-graduações, né? Como eu não tenho familiares dentistas, nenhum tipo de porta aberta aqui, então a gente tem que procurar meio que caminhar com as próprias pernas. Então eu via a possibilidade do serviço público como uma estabilidade inicial e segurança para poder continuar estudando, né? E ainda durante a graduação, eu participei, né, de uma coisa chamada Projeto Rondon, que tinha na universidade na época, em que os estudantes, né, eles participam de ações sociais com apoio do pessoal das Forças Armadas, do Exército. E aí, numa dessas atividades, eu tive conhecimento que existia, né, o quadro de saúde das Forças Militares. Me interessei, achei bacana. E aí tinha um professor de enfermagem que me comentou comigo: olha, tem na área de odontologia também. E aí eu comecei a me interessar pela área, né, por carreiras militares. Falei: vou tentar, vamos ver o que é que vai dar. E aí eu comecei, né? Beleza, o som acho que acendeu a chama ali e ali ficou. Próximo de terminar a graduação, eu tinha feito um concurso público municipal ainda no estado, lá em Pernambuco, quando eu morava lá, e acabei passando, né? Então, antes de me formar, eu já tinha algo para poder começar a trabalhar e continuar estudando. Então, meu objetivo era esse. Mas usei como aquela história, né, do concurso trampolim, concurso degrau. Você usa ele para ir ascendendo para outros, né, de maior interesse. E nisso eu concluí a minha pós, trabalhando lá, depois me organizei e aí decidi sentar para estudar para forças militares em geral. E o interessante é que essa pandemia ela deu uma represada nesses concursos militares, porque os das polícias militares, né, eles não abriam a maioria de 20 anos para trás, 15 anos, né? E houve com a reforma da Previdência meio que jogou um balde de água fria em mim, que eu já vinha ali fazendo provas, né, Marinha, Exército, Aeronáutica. Inclusive 2017 foi o ano que eu mais me aproximei para a Marinha. E, inclusive, a primeira colocada é a professora de vocês de estratégia, que é a Mirella. Né? Então, assim, a gente degladiou em 2017, lá na Marinha, ela ficou em primeiro, sagrou-se, logrou êxito, era uma vaga só, fiquei em terceiro. E aí, depois, no ano seguinte, não abriu para o quadro da mesma especialidade, né, que é da endo. Eu falei, bom, vou seguir o plano, vou seguir estudando. Aí, nisso, eu mudei para o estado de Rondônia, né, tinha feito outro concurso público aqui, fui convocado também, então foi a segunda aprovação, acabei tomando posse, né? Aí hoje eu moro aqui em Paraná, Rondônia, trabalho na especialidade, no centro de especialidades, e no decorrer das minhas atividades surgiu um consultório privado para trabalhar, e aí aquele tempo que eu tinha disponível de estudo, né, que eu já tinha maior, ele começou a ficar mais reduzido, então começou a ficar mais difícil. E junto a isso também vem a questão de família, né? Eu me casei, depois tenho uma filha de 2 anos, então isso vai consumindo mais o seu tempo. Então, aquele tempo livre que você tinha começa a ficar mais escasso. E administrar isso aí acho que é o maior desafio. Ter o planejamento dos horários de estudo, né, as horas líquidas, um bom planejamento de revisão, resolução de questões, né? Então, como eu já vinha há um tempo já fazendo as provas, então a experiência e bagagem de prova também conta nessas horas, né? E comecei a ficar mais difícil, dando as noites e madrugadas quando eu conseguia, quando eu chegava da faculdade muito cansado, então eu tive que traçar uma estratégia. Eu falei, olha, já que eu sou professor de graduação, né, comecei a iniciar a docência também, e aí eu fiquei aquela coisa, multitarefas, né, de manhã, de tarde, de noite. De manhã no serviço público, à tarde no consultório privado, à noite na docência. E aí eu falei, meu Deus, agora eu não tenho mais tempo para estudar, né? E nesse meio tempo veio a reforma da Previdência e ainda baixou a idade, né? O limite de idade máxima. Eu já estou hoje estou com 36, então eles baixaram a idade média dos concursos para 32. Então já deu aquele jogada de balde de água em cima. Eu falei, eu vou começar a traçar um plano B, né? Falei, olha, se não der, pensei até em fazer PRF, PF, ou tribunais, né? E esse 2022 eu estou vendo pipocar TRTs aí, pelo menos uns 5 ou 6 que eu já vi,
na minha área, né, de odontologia. Eu já vi as polícias que estavam todas represadas também abriram tudo esse ano também, mas aquela questão do limite de idade, né? Então, eu só tinha mais 2 tiros, né? E em janeiro abriu 2 editais, o da PM do Rio Grande do Norte e o da PM do Mato Grosso, que é aqui próximo do estádio Rondônia. Eu decidi, olha, eu vou fazer, vou tentar. Mas não, já não estava com aquele ritmo de estudo frenético, então eu tive que traçar uma alternativa. O que foi que eu fiz? Resolução de questões da banca das disciplinas que eu dominava mais, e utilizei isso como forma de revisão. E aquelas disciplinas que não entravam no contexto das provas que eu vinha fazendo, eu comecei a estudá-las para poder fazer um desempenho na parte gerais, né? Porque a gente vai para muito focado no objetivo e se você não distribuir bem, você não pontua o suficiente. E aí lá no Mato Grosso eu consegui ficar entre os 5 primeiros, né? Que só avançariam os 5 primeiros, eu estava em quarto colocado. E aí lá de janeiro para cá, e no TAF tinha barra fixa. E eu estava um pouquinho pesado ainda, comecei a treinar em janeiro e o TAF era em maio. Eu falei, tem pouco tempo, eu acho que não vai dar, mas vou fazer o meu melhor. Treinei, e no fim acabei reprovando a barra fixa, né? E que reprovou, inclusive, os 2 primeiros colocados também que estavam à minha frente. Então, para você ver que a preparação, não só intelectual, mas como a parte física, se o seu concurso exigiu, faça com antecedência, para você não ser surpreendido. Só que eu não me abalei muito, porque eu tinha feito Rio Grande do Norte, e eu falei, olha, eu acho que eu fiz uma boa prova, deixa sair o resultado, para a gente poder ver o que é que vai acontecer lá, né? E aí, quando saiu o resultado, eu estava em segundo colocado. Eu falei, opa, acho que agora vai, né? E não tinha barra fixa, mas de toda forma eu segui treinando, independente do resultado negativo que eu tive na outra. E aí segui. As demais etapas deram certo. Títulos, avaliação psicológica, inspeção de saúde. Comecei a malhar mais intenso, a treinar mais, perdi peso, adequei a alimentação, né? Ganhei massa magra. Tive que me preparar porque eu tinha um TAF pela frente, né? Dessa vez, dentro das vagas, não perder a oportunidade, né? E graças a Deus, deu tudo certo, né? Agora é só aguardar o curso de formação, que eu acredito que vai ser em 2023, no início, fevereiro, janeiro, por aí, né? Serão 6 meses de curso de formação e iniciar, né? Vai ser novamente outra mudança, né? Mais uma, atravessando o Brasil de novo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Foi uma jornada intensa, foi uma jornada legal, né? Quando você olha do começo, quando você começou, o que você passou durante o processo, né, até chegar no objetivo. Se você não tiver fé em Deus, se você não tiver aquilo no coração que vai dar certo, você não consegue, né? Eu falava para até minha esposa chegou a falar para mim uma vez, Rafael, tenta, muda isso aí, qualquer coisa faz. Eu cheguei a estava fazendo mestrado, inclusive, né? Estava com mestrado em andamento, então já estava o meu plano B traçando a parte de docência, mestrado, trabalhando com cursos, né? Mas ainda assim eu falei, não, eu vou tentar ainda tenho idade, esses concursos me permitem, por que não? E na minha última oportunidade foi quando eu consegui, né? No último tiro, por assim dizer, né? Eu ouvi da minha tia uma vez que ela fala o seguinte, fala, olha, meu filho, o estudo ele pode parecer amargo, mas os frutos são doces, né? Então você não pode desistir. Se você acredita que pode, que você tem capacidade, você tem. Nós somos aquilo que nós queremos ser. Basta você acreditar e se esforçar para isso. Não vai cair no seu colo. Você vai abdicar, alguns momentos você vai balançar, você cansa, você pensa, mas não pode deixar aquela vibe da bad te incomodar, não. Segue em frente, segue o fluxo. Milton, já na primeira pergunta, você respondeu várias das coisas que eu ia te perguntar em seguida, mas quero explorar um pouquinho mais de algumas coisas que você falou. Primeiro, até por curiosidade, né? A gente vê que o pessoal da área da saúde conhece muito, né? Fica muito por dentro, às vezes, dos concursos de prefeituras, tem como primeira opção os concursos de prefeituras, mas pelo que você comentou aí, é uma área muito ampla, né? É prefeituras, são tribunais, são carreiras militares, dentro das polícias também. Você acha que pelo fato de ser uma área específica, dá realmente para poder se preparar, ter uma base, que eu vi que isso foi importante para você, né? Porque você teve períodos aí que você teve menos tempo para se dedicar, então essa base foi importante. Dá para essa área específica, né? Para um dentista, seja de alguma especialidade ou de forma geral, se preparar para todos esses concursos ao mesmo tempo, são muitas matérias em comum, ou em algum momento é preciso ter um foco, porque um concurso vai exigir muitas disciplinas diferentes e vai precisar aí que você tenha realmente um foco nela. Eu acredito o seguinte, o foco, né, eu sempre procurei trabalhar mais com a linha de foco dos militares, né? Cheguei a prestar, acho que logo no começo de recém-formado, fiz um TRT ainda, lá do Rio Grande do Norte, inclusive, na época, né, a 21ª região, acho. Foi meu primeiro contato com o concurso público, assim, da área administrativa de tribunal. Na época, minha nota foi mais ou menos, então eram as primeiras experiências com provas, né? E eu acho que focar é interessante. Só que na área de odonto, desde dos cursos de saúde em geral, por que eu decidi focar nos militares? Porque eram concursos recorrentes que abriam todo ano. Uhum. Então, você começa a identificar o perfil da banca,
e você já tem uma bibliografia definida nessas provas, né? Então, qual é a sua obrigação? Sentar, estudar, ver onde você errou e o que é que acontecia comigo. Eu começava a ver a prova, eram 30 questões específicas, 30 questões de língua portuguesa na aeronáutica, né, por exemplo, e redação. E chegou um nível que eu estava, de eu pegar a prova, quando o fiscal autorizava a abertura do caderno, de eu passar o olho por cima de toda a prova, e das 30 você olhar assim, não, só estou em dúvida aqui entre 3 ou 4. Então, você, tipo, eram justamente essas que faziam a definição de quem avança para as demais etapas bem classificado ou não. E aí o que estava fazendo a diferença já não era mais a parte específica, era a língua portuguesa. Então, em redação. Então, você começa a ver o seguinte, você tem que estar bom na sua área e aprender a distribuir nas outras áreas também. Se você focar muito na específica e deixar o resto de lado, você vai pontuar bem na específica, mas o restante vai te faltar. E aí, aquele pouquinho que vai deixar você fora. Né? E isso vinha acontecendo comigo nas Forças Armadas. Eu falei, deixa eu reajustar a minha estratégia, começar a fazer revisões mais periódicas. Resolução de questão, assim, como a banca era muito dentro da bibliografia, né, eu mesmo começava a inventar as questões dentro do que ela poderia, estudando e já imaginando as possíveis questões cobradas, que eles faziam dentro da bibliografia, eles não criavam, né? Diferente, por exemplo, de Sebrasp, de Fundação Carlos Chagas, FGV, que são bancas mais elaboradas, né? Então, eles não divulgam a bibliografia para as provas. Então, é bom você trabalhar em cima de provas e questões anteriores para você se familiarizar com o que a banca gosta de fazer, né? Então, já muda nesse cenário. Então, assim, o foco ele é interessante. Eu foquei num concurso que tinha recorrência, né? Era um concurso esporádico, né? E, ao mesmo tempo, caso viessem os das polícias da vida, né? PMs da vida, então aí entra a parte de legislação, direito constitucional, noções de direito penal, português, informática, então são disciplinas que é bom você ter contato também, né? Como eu desde pequeno gostava de informática, então sempre procurei estudar, tenho fácil compreensão. Língua portuguesa, procurei me preparar bem, adquirir uma bibliografia, ler, então um curso preparatório também é interessante você ter juntos, né? Então, eu aproveitei também, como esse curso da PM do Rio Grande do Norte que eu comprei do Estratégia, também tinha a parte de língua portuguesa, então eu utilizava para tirar dúvidas, utilizava para resolver questões, né? E resolução de questões também ajuda muito, eu acho uma forma muito interessante de você revisar. Então, eu procurei focar, mas acho que boa parte dos que eu fiz foram militares. E tribunal, acho que eu só fiz um. Cheguei a fazer um do TJ de Rondônia em 2014 e fiz um esse do TRT lá do Rio Grande do Norte. Foram os únicos tribunais que eu fiz, né? E depois de lá para cá não vim abrir mais nenhum de odonto. Vieram abrir agora, depois da pandemia, que estavam, acho que todos represados, né? Achei interessante sobre o que você falou, né? Porque, teoricamente, a parte específica parte do pressuposto que todo mundo, em algum momento, já viu ali na faculdade, seja de forma mais aprofundada, seja de forma mais superficial. É claro que a gente sabe que a forma de cobrança da banca é muito diferente do que é cobrado numa prova, por exemplo, da faculdade. Mas parte do pressuposto que todo mundo já viu, né? Aqueles conteúdos que vai estar ali. Então, a básica é o que pode fazer a diferença, né? Seja alguns que vão ter Sim. só o português, outras, né, principalmente tribunais, que vão ter O direito interessante constitucional, né? Eu imagino que na faculdade direito é o que passa longe, né, de vocês aí da área de porque você está saúde. em odontologia, área de saúde, você está vendo a área de saúde ali o tempo todo. São disciplinas que você não tem contato, né? Você vai ter contato, talvez, se você teve com língua portuguesa, não tem o exame para Enem. A parte de cálculo, você vai lembrar de matemática alguma coisa ou outra, porque você teve ensino médio. E detalhe, se você teve um bom ensino médio, te ajuda, porque quando você pega esses conteúdos para estudar novamente, você não tem dificuldade. Agora, se você passou o ensino médio tendo dificuldade nessas disciplinas, principalmente raciocínio lógico, matemática, né? Então você acaba penando um pouco. Tanto que, para esse da PM do Rio Grande do Norte, tinha raciocínio lógico e matemático, né? Eu falei, olha, a diferença vai ser aqui. Eram 10 questões. Eu falei, eu tenho que, para fazer, no mínimo, 8 ou 7 para ficar assim dentro de uma margem de segurança para poder passar. E foi o que terminou acontecendo. Eu vi candidatos que tiveram uma nota específica um pouco maior do que a minha, mas o raciocínio lógico matemático derrubou ele. Vários. Tinha pessoas que tinham títulos a mais do que eu lá, com doutorado e mestrado, e essas disciplinas básicas fizeram pontuação baixa, derrubou. Então, eu fui meio que regular, fui bem na específica, né? E fui regular nas outras gerais. Então, isso me colocou numa classificação boa. E você comentou, né, que teve momentos diferentes de estudo, já vem estudando há alguns anos. No seu melhor momento aí, quantas horas por dia você conseguia se dedicar aos estudos para concurso público? Olha, no meu E melhor depois, nesse momento, momento mais atarefado, com família, era quanto tempo de família, estudo? realmente, essa reta final ela foi mais tensa, que eu já não estava conseguindo estudar no mesmo ritmo. Mas a minha melhor fase de horários de estudo foi quando eu passei no meu primeiro concurso, né, municipal, lá no Nordeste mesmo, lá no município de Araripina, no Sertão.
de Pernambuco, então eu trabalhava assim de 8 às 13 horas, mais ou menos, né? Fazia horário corrido, chegava em casa às 14 horas, 13h30, por aí, ia almoçar, descansava um pouco, eu pegava a parte da tarde, dava alguns intervalos, quando eu ia fazer uma caminhada, uma corrida no fim da tarde, e aí durante a noite eu pegava novamente, até umas 10, 11 da noite, aí eu ia dormir, porque no dia eu tinha que trabalhar novamente. Então eu utilizei esse espaço, né? Procurei. Eu era solteiro, não tinha filho, também não era muito de gandaiar muito também, não. Tirava um fim de semana uma vez ou outra para tomar uma cervejinha, porque ninguém é de ferro, e visitar a família também, faz parte, né? A gente não consegue se isolar, a gente precisa de um pouco de. Tem que ter interação social, porque senão você for querer só ficar ali focado sozinho também, você acaba pirando no cabeção. É bom você ter um pouquinho para relaxar também. Então, no meu auge de horário assim livre, eu pegava tarde e noite, né? Eu até brinco com os meus alunos de graduação aqui, eu falo isso para eles, olha, quem aqui trabalha e estuda, eu até concordo que tem um pouco de dificuldade para estudar, tem uma desvantagem. Agora, quem o pai tem condição de manter apenas estudando, e ele só estuda, me desculpe, ele tem por obrigação, se puder estudar, quando ele não estiver em sala de aula, está estudando em casa. E separar os seus horários livres para relaxar também. Mas acho que diria que umas 7 horas, assim, líquidas, 6 horas, colocar, tirando os intervalos, 6 horas líquidas, no meu melhor momento. E você comentou, né, sobre as suas aprovações, mas eu não fiz uma pergunta, né, que o pessoal sempre gosta de ouvir, como foi a sua sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados, em segundo lugar. Acho que todo mundo almeja uma aprovação, mas quando vem ali o nome, vê o nome no início da lista, deve dar até uma Assim, sensação diferenciada, né? Como foi para você? dá aquele arrepio, porque nessa hora você vê que a sua fé, né, eu nunca deixei de acreditar que todo o processo Deus esteve trabalhando ao meu lado, né, me conduzindo. Né? Mesmo nos momentos de fracasso, assim, que você batia na trave, você olhava assim e eu pensava, não, Deus não coloca uma coisa no coração da gente assim à toa, não. Isso mais à frente alguma coisa boa está por vir, né? Então tenha fé, tenha paciência, seguir estudando, se preparando, sem desespero. Procurava assim, logo depois dos resultados negativos que eu tive, esfriar um pouco a cabeça, desconectar um pouco e depois retomar o planejamento e ajustar. No dia em que eu vi o resultado, né, até me arrepiei na hora, falei, Deus prepara, né? Deus prepara. Agradeci a Deus, na primeira coisa, né? Não tem o que fazer assim. Acho que o principal. Depois de imediato eu já mandei para minha esposa, né? E até minha esposa acho que não acreditava muito, mandei para ela, falei, olha, adivinha. Aí ela fez o quê? Dá uma olhada aí. Aí quando ela olhou, ela já ficou muito feliz, porque a família dela também mora lá no Nordeste, então a gente vai ficar mais próximo da família da gente, né? Então, meu pai mora aqui, mas vai aposentar, vai voltar para o Nordeste também, então tem todo esse processo, né? Uhum. Então eu vinha fazendo nesse intuito, né? Uma carreira mais sólida, né? E graças a Deus logrei êxito. Uhum. E como que você conheceu o Estratégia Concursos? O que você achou de diferencial do nosso material, que fez você confiar no material, que ele realmente estaria te ajudando na sua É, preparação? e eu conheci o estratégia, né? Porque eu já via muitos, principalmente as carreiras administrativas, mas como eu não era o meu foco, né? Às vezes eu pegava um concurso de odonto outro que tivesse uma parte administrativa, então eu comprava só os módulos de disciplinas assim que eu precisava. Eu comprei um de raciocínio lógico por causa do Bruno Lima, né? Achei a didática bem interessante, foi a forma mais simples que eu encontrei de explicação, então eu comprei por causa dele. E aí a professora Mirella até então não fazia parte do quadro de vocês de professores, mas como a gente vai fazendo esses concursos, você começa a ver alguns nomes se repetindo, então você já sabe, essa aqui concorreu comigo em tal concurso, tal concurso. E aí eu vi que a Mirella estava migrando com vocês junto com a professora Cássia, né, que já é da Marinha também. Estava migrando para estratégia, ia trabalhar como professora. Eu falei, olha, eu vou comprar o material dela para a Marinha, ainda estava com idade, né, não tinha baixado. Falei, vou comprar o material dela para a Marinha para eu ver o que ela faz de diferente do que eu faço e eu ajustar a minha preparação, né? Já que nós andamos próximos ali de aprovação, então vamos ver o que é essa diferencinha, o que é que faltou ali para eu ajustar na minha preparação. Então, foi aí que eu tomei conhecimento. Eu cheguei a procurar alguns cursos preparatórios de vocês para a área de saúde, mas até então não tinha muita atração porque eu não conhecia os professores, né? E aí, como eu já vi que a Mirella, a Cátia já vinham trabalhando mais na linha do que eu estava procurando, eu falei, acho que eu vou pegar por aqui e ajustar o que eu preciso. Uhum. E deu certo, fico muito feliz aí que Aí deu realmente deu certo. certo. Eu sempre falo Deu que certo. não adianta um bom material se não tiver alguém para se debruçar diante dele, fazer um bom É, proveito dele. a construção dos PDFs ela é bem feita, porque ela faz em cima das bibliografias, então, de certa forma, isso dá um ganho de tempo para o aluno. Porque se ele, primeiramente, se ele for adquirir cada bibliografia separada para fazer a prova, fica um custo muito maior, né? Um investimento alto. E se você puder pegar alguém que já
traça todo o caminho do negócio, de certa forma, mastiga para você as informações importantes, então você pula etapas e ganha tempo, né? Você ganha tempo nisso aí. E aí é você ter o compromisso de estar estudando os PDFs, resolvendo questão, tirando dúvida, fazendo aquele raio-x da banca, se preparando para você colher o resultado mais à frente. E falando em colher o resultado mais à frente, né? Pensando na sua preparação como um todo, você consegue apontar erros, sejam erros que foram corrigidos a tempo, ou erros que você mudaria agora? E o que você considera também foram os seus principais acertos? Olha, como erros, eu apontaria o seguinte: de início, eu tinha mania de construir resumos, né? Eu falei, olha, era bom por um lado, ruim por outro, porque isso me consumia tempo. Então, por exemplo, eu estudar 4 horas e construir resumo de um capítulo, por exemplo, se eu tenho 4, 5, 6 livros de 20 capítulos cada e eu for resumi-los, eu não tinha tempo suficiente, né, de passar por cima de todo o assunto e precisaria revisar. Não adianta passar por cima do assunto todo, não revisar, que você começa a esquecer. Então, você tem que revisar para ativar a sua memória mais permanente, essa é a memória de longo prazo. Né? Eu encontrei uma vez no aeroporto um cara que ele era magistrado, do Tocantins, eu acho. E aí ele comentou comigo, né, conversando sobre isso, ele falou, cara, estudo é repetição. Estudo é repetição. Eu nunca esqueci dessa frase, estudo é repetição. Então, você tem que estar constantemente revisando, revisando. Chega uma hora que fica na sua cabeça por osmose, você não esquece mais. O problema é quando, se você consegue compreender, melhor ainda, né? Se você for bom de decorar apenas, mas compreender e decorar é melhor, porque daí você fica esperto. Então, eu apontaria isso como erro. Como acerto, acho que o principal foi a fé e a persistência. Minha esposa chegou a falar, Rafael, qualquer coisa muda um plano, a gente faz isso, vamos trabalhar com isso, já começar a... Eu falei, não, tudo bem, mas eu vinha fazendo provas de nível nacional, concorrendo aí com 200, 250, 280 candidatos, e andando ali sempre entre top 10 ali, eu falei, dá, cara, tá faltando alguma coisinha aqui para ajustar. Então, eu diria que o acerto foi a persistência, né? Ter fé, perseverar, que dá certo. Falando nessa persistência, né, o que realmente te motivava? Você já veio conquistando, né, aprovações aí no decorrer da sua carreira, de certa forma já tinha essa estabilidade, o que seria de motivos, né, para na sua correria e nas dedicações que você precisa ter, ser motivo para já ter estagnado, já ter se acomodado? Então, o que que te motivava, apesar, né, de já ter essa estabilidade, de estar aí com uma vida corrida, criança pequena, muito trabalho, muito estudo, ainda continuar, né, em busca do seu sonho? Precisar realizar um sonho, né, Thaís? Quando você tem um sonho, acho que você não tem paz no coração se você não... Pelo menos eu tinha algo que me incomodava, né? Eu falava para minha esposa, eu falei, olha, pode ser até que eu não consiga, mas eu vou fazer até quando eu não puder mais. Quando você é assim, não posso mais fazer, não tem idade, tem uma coisa definitiva, aí eu disse a ela, eu não vou nem desistir, eu vou mudar o planejamento, mas desistir eu não desisto, não. E deu certo, não desistiu. E Deu uma certo. curiosidade, vai continuar tentando mais concursos aí ou agora sim aposenta na vida de Não, concurseiro? eu acho que agora eu vou focar na carreira, né, que eu tanto almejava. Quero desempenhar um bom trabalho dentro da instituição a qual eu vou pertencer agora, me dedicar a ela, como eu me dediquei aos outros vínculos que tive, né, aos outros serviços que prestei. Né? Pode ser que eu faça um mestrado, retome, né, eu vou precisar dar uma pausa no mestrado por conta do curso de formação, né, então eu já acabei até interrompendo o mestrado por conta disso e já me preparando para mudanças, né, viagem, carro, etc., essa situação toda. Então, meu projeto é fazer outra pós-graduação, aumentar meu leque de trabalho, né? E continuar estudando, né? Quem trabalha na área de saúde não pode parar de estudar, não adianta. Mas estudar, sim, com finalidade de se manter se atualizado. Mas outro concurso, eu acredito que não. Vai que me dá doido e eu queira fazer outro, né? Mas a princípio, não almejo. Tem pessoas que almejam, né? Às vezes acumular um segundo vínculo, mas hoje com a experiência que eu tenho de trabalhar nesse ritmo que eu tô, de manhã, tarde, noite, enquanto você é mais jovem, assim, né, nessa fase inicial de casamento, tem pouco tempo de casado, então você quer dar aquele gás ainda, né? Mas eu não quero abrir mão muito não quero abrir mão da minha família, né? Que a minha filha está na fase mais gostosa agora, está com 2 anos e 4 meses, então eu quero curtir mais essa fase. Então, assim, é um preço muito alto a se pagar também, né? Então, a princípio, não. Não vou dizer que você nunca mais vai fazer, não. Pode ser que eu faça, mas a probabilidade agora é mais remota de eu fazer outro, né? Eu pretendo agora, sim, me titular, continuar estudando, isso é uma coisa que eu não vou deixar de fazer. Só vou adiar aí 1 ano, 2, porque essa fase inicial de reorganização, de nova morada, né? Quem sabe, mas probabilidade pequena de fazer outro. E por curiosidade, né, dentro da Polícia Militar, é permitido que você trabalhe em consultórios privados também, ou é dedicação exclusiva? Sim, na Constituição, né, até você também pensa isso, a Constituição permite que oficiais possam acumular vínculos
na área da saúde ou na área de educação, no caso de docência, né? São as situações que são permitidas por lei. Mas, a priori, ou vínculo público na área da saúde ou estágio privado. Não me impede de atuar no meu... Se eu não sei como será a minha escala de serviço lá, então, eu não sei. Se a minha escala de serviço lá não permitir, então eu vou me dedicar integralmente à polícia sem problema nenhum. Não vejo problema nisso. Se permitir o acúmulo de algum vínculo, alguma coisa, eu tiver paciência para isso, né? Mas como as remunerações do meio militar de oficiais são atrativas, né? Então, o meu planejamento é me dedicar à minha família, sabe? A parte da tarde, tirar para fazer uma academia junto com a minha esposa, cuidar da minha saúde, entendeu? Participar mais ativamente da vida da minha filha, levar ela para um cursinho de inglês, levar na escola, não, sabe? Eu quero viver mais isso aí, entendeu? Não vou me sobrecarregar muito, não. Novamente, não. Faz bem de pensar assim, Nilton, para a gente já caminhar para o final dessa entrevista, o que você gostaria de deixar de mensagem para quem vai iniciar os estudos para concurso agora, principalmente para essa área de formação, e o que você gostaria de deixar de dica, de mensagem também para quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou a tão sonhada apelação? Olha, para você, candidato da área de odonto, né, especificamente, se você possui condições de montar o seu consultório, você tem apoio dos seus pais, ótimo, maravilha, invista, é muito bom. Se você não tem perfil, né, de administrar o seu próprio negócio, aquele perfil empreendedor, e você deseja mirar nessa área de concursos públicos, tenha paciência, dedicação, persista, o mais importante de tudo, tenha fé. Um bom planejamento, né, de estudos é fundamental. A organização, né, meu pai fala para mim, quem não é organizado não vai para frente, e isso não é só na área de estudos, é em todos os aspectos da sua vida, entendeu? Então, tenha organização, acredito, né, tenho certeza também que se você tiver condições de, como eu falei, adquirir livros ou preparatórios livros, bibliografias, é um bom caminho. Se não, quiser ganhar tempo, um curso preparatório com professores da área ajuda, porque eles já passaram pelo processo. Eles também já erraram, eles fracassaram algumas vezes até conseguirem êxito. Então, eles sabem o caminho das pedras. Então, você pode já pegar, acompanhar, né? Quem já tem trecho, quem já tem experiência na área. E se preparar no seu. Ter fé e preparar que consegue, né? Não pode deixar de ter fé, tem que persistir. Que vai dar certo, vem Vai aprovação, dar vem pedido certo. de entrevista também. Vem. Até acho que vocês entraram em contato comigo, até me assustei um pouco. Eu falei, olha, tá bom, deixa eles mandar. Né, mandaram um questionário, né, agora a entrevista aqui ao vivo, aqui com você, né? É bacana. Inclusive o colega que é o primeiro colocado desse mesmo concurso que está à minha frente é aluno de vocês também, né, o Matheus. A Pode gente, ter inclusive, certeza que a gente vai fazer contato também, se já não é, fizemos. nós entramos lá em Natal, inclusive, né? Os 3 primeiros, né? O outro colega que é lá de Natal também, a gente entrou em contato, a gente fez um grupinho de WhatsApp entre nós mesmos lá, e a gente saiu lá em Natal, inclusive, fomos comer um camarão lá, tal, trocamos ideia da prova, né? Os 3. Aí foi bacana, deu pra gente conversar bacana lá. Milton, mais uma vez, muito obrigada pela sua Por nada. disponibilidade e parabéns pela conquista. E se, por Obrigado. acaso, aí resolver voltar a estudar, tiver mais aprovações, pode ter certeza que a gente vai pedir mais entrevistas também, mas agora, certeza aí que Tá você vai ter certo. mais tempo para a família. Então, mais uma vez, obrigada e parabéns. Obrigado. Tchau, Thaís. Tudo de bom. Tchau, tchau, para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.